Olá! Estamos aqui hoje com uma médica que eu queria muito trazer aqui. Se vocês olharem o Instagram dela, ela produz conteúdo assim, ó, muito bom. E ela fala sobre uma coisa que eu acho que todo mundo sofre hoje em dia. Eu sofro, que é a alergia, né? Então eu estou aqui com doutora Renata Nagliatti e a gente vai conversar sobre alergia, sobre rinite, né, Renata? Que é a sua especialidade, assim, você é alergologista e você trata muito dessa parte da rinite. Mas antes da gente entrar na rinite, eu quero que você explique, que você conte, assim, o que levou você a esse mundo da alergia? Por que você escolheu ser alergologista em meio a tantas opções de especialidades? Sempre fui uma criança alérgica, então eu lembro que eu fazia muito ordelo de repetição, que é o vulgo terçol. Otite, sinusite, vivia com o nariz entupido. Então uma criança alérgica que não era muito bem tratada, porque naquela época, na minha infância, não se falava muito da especialidade, era o pediatra que ajudava. Sim. Quando eu estava na missa de formatura, mãe de uma amiga, doutora Fátima Emerson, professora, me convidou. O que você acha de fazer alergologia? Eu me interessei, porque eu sempre fui alérgica, e durante a faculdade, eu sempre pedi ajuda para a filha dela, que era minha amiga, Mariana. Mari, eu tô assim, ela me receitava alguma coisinha e tal. E eu resolvi fazer a especialidade e não me arrependi. Tô muito feliz. E dentro aí da sua jornada, né, na alergia, você escolheu a rinite, né, que acredito até, como você falou, por uma história própria sua. Sim. Aí. E como que é, assim, eu vejo que é muito comum ainda as pessoas subestimarem, né, a rinite. Achar que é uma coisa pouca e não procuram saber, não procuram descobrir o que é aquela alergia, o que é que está causando. Então, assim, como que você acha que essas pessoas têm a qualidade de vida delas impactadas? As pessoas só procuram quando tem alguma coisa grave ou quando tem algum médico, numa emergência, por exemplo, quando leva uma criança que fala, procura um especialista, porque você vive aqui. Vive medicando seu filho, tomando antibiótico, criança com otite, sinusite, repetição, adulto também, com dor de cabeça, com tosse, aquela tosse, tosse, sempre com pigarro. Então, é importante fazer o diagnóstico, a gente investigar, porque não é uma doença, não é uma frescura, né? Isso é doença de rico, isso é frescura, porque a pessoa está acostumada a tomar um sintomático, que é um antialérgico, ela toma desde crianças em forma de xarope. Tem adulto que toma xarope, o mesmo xarope que tomava quando criança, ou então um comprimidinho só que não trata a causa, não trata a inflamação, né? Sim. É importante investigar e identificar para não evoluir para as complicações, porque elas existem, não são poucas. Sim. E pegando o gancho aqui, já que eu ia te perguntar até uma outra coisa, mas já pegando esse gancho, quais seriam essas complicações? Porque as pessoas devem achar que a rinite, por exemplo, que é um problema alérgico, é uma rinite, ponto final. Então, ela pode complicar. Pode. O que acontece é que a rinite alérgica, a rinite é uma inflamação da mucosa nasal. Esse sufixo it quer dizer inflamação. Alérgica provocada por um alérgico, seja uma poeira, um cachorro, gato. Então, a pessoa tem isso geneticamente falando, ela herdou de pai e de mãe. Então, se o pai e a mãe for alérgico, ela tem 70% de chance de ser alérgico. Então, isso ela herdou. Então, tem sempre alguém na família que tem e ela pegou para si. O que acontece é que essa inflamação faz com que o nariz não funcione direito. Então, ele coça, ele entope, fica com coriza. E essa inflamação crônica pode evoluir. Então, não é incomum uma pessoa que tem rinite alérgica evoluir para asma. Então, 40% das pessoas com rinite têm asma. E asma é uma doença grave, séria, que leva a risco de vida. A doença respiratória mais comum é a rinite alérgica, né? E ela pode evoluir com otite, sinusite. Então, não é incomum, a pessoa vive com dor de cabeça,
faz infecção de ouvido, de garganta, amidalite, de repetição, porque respira mal, fica com a boca aberta, e aquele ar sujo, impuro, seco, bate na garganta, principalmente à noite. Então, uma pessoa doente, vive doente, tomando antibiótico, tomando antialérgico, Corticoide, dando descongestionante nasal, sim. antigripal. Ou seja, não trata, né? Sim. Tampa o sol com a peneira tomando sintomático. Sim, E é importante, né? Um alerta importante esse. E aí você tocou aí num assunto que é muito interessante, que é a genética, né? Então, que o pai passa para a mãe. E a gente vê aí que existe a epigenética, né? Que é uma modificação aí do gene, e que o estresse, a poeira, enfim, e muitas outras coisas você pode até falar melhor, pode causar isso. Como é que acontece isso? Fala um pouquinho dessa questão da epigenética e como que isso está ligado à alergia e à transmissão para outras, né? A epigenética, o que acontece? Ela faz a ponte, o caminho entre o ambiente e o gene. Então, o ambiente que ela vive, infecção, inflamação, estresse, alimentação rica em ultraprocessado, ela liga ou desliga esse gene. Então, ela não modifica a cadeia de DNA. Perfeito. Mas ela é capaz de ligar. Isso está ligado ao aumento da incidência da IgE, do anticorpo IgE, e aumenta as crises alérgicas. Então, por isso que a gente está vendo cada vez mais alérgico no mundo. Por conta dessa epigenética, dessa modificação do ambiente que a gente vem vivendo. E essa modificação pode acontecer comigo hoje e eu passo isso para o meu filho? Por incrível que pareça, sim. Você não tem alteração do DNA, mas você altera você liga ou desliga esse gene. Isso pode ser transmitido. Mas você pode modificar também. Da mesma forma que você liga esse gene, você pode desligar. Então, é muito importante a pessoa ter consciência. Hábitos de vida saudável, evitar o estresse, uma boa alimentação, bom sono. O sono é fundamental. Inclusive, as pessoas que têm alergia, elas dormem mal. Porque o nariz entope, que vive doente, vive com dor de cabeça. Então, dormir mal faz com que durante o dia fique uma pessoa mais estressada, mais ansiosa, e engorde também. Porque a gente começa a mastigar pelo estresse, pela ansiedade também para se manter acordado. Então, a gente é uma máquina, o ser humano é uma máquina, então tá tudo interligado. Sim. E assim, para quem tá chegando aqui e não tem rinite, nunca conviveu com isso, eu tenho, minha garganta coça o canto da boca, é uma coisa que quem tem sabe que tem, né? Já foi no médico, já diagnosticou. E eu queria saber, assim, o que é exatamente a rinite? As pessoas que possam entender o que é isso. Então, rinite é uma inflamação da mucosa nasal. Tá? Ela pode ser de origem alérgica ou não alérgica. Então, se você ficar usando muito descongestionante nasal, você vai ter uma rinite medicamentosa. E não alérgica. Mas ela pode ser alérgica, pode ser misturada, as doenças podem se interpor, né? Então, alérgico é ligado a uma alérgica. Então, você tem contato com uma poeira, você tem contato com um pelo de gato, ou cachorro, um pólen de planta. Isso desencadeia uma reação imediata, que é espirrar, coçar, entupir o nariz por conta dessa inflamação de base que você herdou geneticamente da sua família. E aí aumenta a produção de anticorpos, IgE, e libera mediadores inflamatórios, histaminas, prostaglandinas, que faz essa cascata inflamatória aí e desencadear os sintomas. E o que diferencia, assim, uma crise alérgica? O que diferencia uma crise alérgica leve, vamos dizer, como eu tenho, que começa a coçar aqui, de uma crise alérgica que fecha a garganta, que as pessoas já têm que correr para o hospital, às vezes tomar adrenalina. Não, aí outra coisa. Aí você está entrando na anafilaxia. Assim, o ácaro, ele não é capaz de desencadear uma reação tão severa. Tão forte. Normalmente é picada de inseto, abelha, vespa, formiga, né? Entendi. Que são os himenópteros. Ou então alimento, que são aí crustáceos, amendoim. Outro processo.
Na verdade, envolve também IgE, apresentação de antígenos, mas essa reação sistêmica que envolve aparelho respiratório, cardiovascular, é desencadeado não pelo ácaro, e sim por um alimento. Entendi. Então, crianças que têm alergia ao leite de vaca pode fazer isso, uma reação grave, não uma anafilaxia. A clara do ovo, amendoim, Entendi. camarão, siri, lagosta, que são os crustáceos. São capazes de provocar isso, mas aí são reações graves e podem ser fatais, né? O tratamento é adrenalina. Né? É tenso, né? Tem tenso. Pessoas que andam até com uma malinha com adrenalina. As canetinhas autoinjetoras de adrenalina. Para colocar assim sobre a coxa, né? Intramuscular. Bem tenso. Até sobre a roupa, assim, pá, tem que ser rápido, porque são segundos, né? Que pode... E essas pessoas que têm essas crises, né, alérgicas, e a gente não está mais falando da rinite, a gente está falando dessas outras, é possível fazer aquele teste no braço e identificar? Sim, é o teste de leitura imediata, né? Que você coloca o extrato alergênico, então a gente coloca um controle positivo e negativo, coloca ácaros, fungos, pólen, cachorro, gato e os alimentos. Leite, ovo, soja, trigo, camarão, tem os insetos, mosquito, formiga, você pode colocar e faz uma pressão leve, né? Com um puntor para simular uma reação. Em 15, 20 minutos, a gente chega ao diagnóstico. Fica uma pápula, igual a picadinha de um inseto. Ele é rápido, eficaz, seguro, indolor. E rapidamente a gente descobre que a pessoa tem alergia. E ali já dá para ver, então, se você tem... Porque às vezes eu sou alérgica à abelha, mas eu nunca fui picada, então eu não sei, ali você já consegue... Normalmente, para você desenvolver alergia, você já tem que ter uma exposição. Pra você, interessante. Então, assim, você já nasceu alérgico, você pode ter uma genética favorável. E sensibilização não quer dizer alergia. Às vezes a pessoa tem uma sensibilização, mas não tem uma crise, né? Entendi. Por isso que a medicina clínica é soberana. Sim. Que não adianta você chegar a fazer um teste, não era muito fácil. Você comprava na farmácia, fazia. Precisa de um médico para colher a história clínica e direcionar. Sim, né? é verdade. O exame é sempre complementar, ele complementa uma dúvida diagnóstica. A gente colhe a história. Então, eu nunca fui picada, eu quero descobrir. Não existe isso, a gente nem faria, né? Entendi. Interessante isso, muita gente não sabe. Não sabe, acha que, né? Acha que, eu pra prevenir, já nasci alérgica a isso, então vai aparecer. Não, você tem que ter exposição. Entendi, perfeito. E aí, voltando aqui para nossa rinite, né? Como que, assim, porque tem muita gente que eu vejo que ela confunde a rinite com um resfriado, por exemplo. Como que você... Dá uma dica aí, né? Fala aí pro pessoal. Como que saber que você está tendo uma crise alérgica, né? Uma rinite e não um resfriado? É muito comum os pacientes no consultório chegarem vivo resfriado, então vivo com sinusite. Isso é uma queixa comum, principal. Sim. O resfriado, normalmente, ele é gradual. Então, a pessoa começa com uma dor no corpo, tem uma febrinha, né? E tem aqueles sintomas nasais e a secreção normalmente é mais purulenta, amarelo, esverdeada. No caso da rinite alérgica, é súbito. Então, a pessoa teve contato com um gato e começa a espirrar, coçar, entupir. E aquela aguinha, aquela secreção tipo clara de ovo. Não dá febre, não tem sintomas de dor no corpo, né? Constitucionais. É mais local. E é crônico, assim. A pessoa vive assim, vários meses. O resfriado dura de 7 a 10 dias. E você teve contato, tive contato com um parente, um amigo da escola, resfriado, um colega de trabalho, e todo mundo ficou doente, né? Sim. Tem isso. Tem até uma história muito interessante que aconteceu com uma amiga nossa, e foi na época de Covid, tava todo mundo assim, né? Meu Deus, o que é? Eu acho que foi H1N1, foi uma gripe braba que teve aí. E todo mundo foi junto para assistir alguma coisa, um jogo, alguma coisa, e essa amiga nossa falou, não, é uma alergia. Não, eu tô com uma alergia. Porque tava espirrando. Ela quis se defender. Não, fica tranquilo, isso não é contagioso. Eu sou muito alérgica. Sabe que alergia não é contagioso. Sim, exatamente. E aí, menina, eu sei que no dia seguinte... Todo mundo tava com a mesma alergia. Um foi pro hospital, o outro foi... H1N1.
E aí, e também tem o outro caminho, né? Da pessoa entender que aquilo não é alergia. E conseguir entender que aquilo ali tem um sintoma de gripe, né? É diferente. É diferente. Ela dá uma dor de cabeça, aguda, né? No caso da alergia, ela tem aqueles sintomas, mas a gripe vai dar uma dor maior, né? Os sintomas mais... Sim. A pessoa, muita dor de garganta, que a alergia... normalmente é súbito, né? Sim. E você vê muitas pessoas, assim, você conhece pessoas, ou chega no seu consultório histórias de pessoas que tentaram durante muito tempo controlar por conta própria a alergia? Sim, eu pergunto, que remédio que você toma quando tem sintomas? Toma um antigripal, é muito comum. Só que o antigripal tem várias medicações num comprimidinho só, né? Ou numa cápsula. Tem um antitérmico, que pode ser um paracetamol, que leva o uso crônico a uma hepatite medicamentosa. Olha o risco. Tem um antihistamínico, um antialérgico, que é de primeira geração, que dá sonolência. Então a pessoa fica prostrada com sono. E pode até sofrer um acidente, né? Tomando um remédio que dá sono. E tem um congestionante nasal, uma pseudoefedrina, que acelera o batimento cardíaco, pode dar insônia. Então, não é incomum a pessoa que toma uma pseudoefedrina ficar mais agitada. Ou então faz o efeito rebote de dependência, né? Então, não é legal a pessoa... Não é papo, assim, não se automedique. Mas pode ser perigoso mesmo, né? Assim, é importante a pessoa ter essa consciência. E tomar um remédio, ter um diagnóstico e usar a medicação correta, né? Sim. E existe tratamento para rinite? Tem tratamento, sim. É um tratamento eficaz, tá? Muitas pessoas perguntam, poxa, mas eu tratei e voltou a alergia. É porque tem que fazer o diagnóstico certo, tem que chegar no ponto certo, saber exatamente o que você tem alergia. E a gente normalmente faz um tripé do tratamento. Usa os medicamentos para tirar da crise, controla o ambiente, estuda aquele ambiente daquela pessoa e faz as vacinas, a imunoterapia, né? De acordo com, direcionada pelo teste cutâneo de leitura imediata. Pode ser o teste cutâneo, a gente pode pedir in vitro também no sangue, mas a gente prefere o teste cutâneo de leitura imediata porque ele é rápido, seguro e eficaz, em 15 minutos. Claro. A gente já tem o diagnóstico. Perfeito. E tem gente que tem medo de fazer esse teste? Que evita? Não é comum, as pessoas querem fazer. Às vezes não tem indicação de fazer, porque né, a pessoa, não, mas eu quero fazer. Eu quero saber. Eu quero, né? Não, assim, às vezes fala, isso vai doer, não dói, porque hoje em dia todo mundo tem muita informação, né? Sim. Dá para saber que não... Você vê que é uma coisa leve. Sim. Não vai tirar sangue, não vai machucar e não vai ter uma reação grave depois, né? E esse exame, ele pode ser feito em qualquer idade ou a partir de uma determinada idade? Como é que é? Qualquer idade a gente faz. Só que assim, os muito novinhos, às vezes não tem braço, antebraço, né? Meu Deus, de pequenininho. E tem que colaborar, porque quando a história clínica é muito assim, tá prejudicando muito a criança tem uma história importante, a gente costuma fazer. Mas, de preferência, 3 aninhos, 2 anos e meio, já dá para fazer o diagnóstico. E aí, diagnosticando uma criança, vamos dizer, de 3 anos, né, com rinite. Ela tem rinite alérgica e a poeira, por exemplo. Ácaro, né? Como é que é? O ácaro. Poeira, que é o bichinho que está na poeira. Que eu acho que é o mais comum, né? É o mais comum. É o mais comum. Como que você entraria com um tratamento ali? Tem que mudar o lençol, tem que mudar... A gente diagnosticando e vendo que essa criança vai ter um benefício do tratamento, que é uma criança que vive na emergência, ou vive tomando antibiótico, vive doente, né? Uma criança que falta escola, não dorme bem, então tem um prejuízo escolar e social para essa criança, que às vezes a mãe evita, evito de levar na pracinha que eu tenho medo que ele fique doente, que ele fique tossindo, né? Essa criança tem indicação de fazer a vacina, a gente pode fazer ela injetável, que é uma vez na semana, ou oral, diária, oral tem a também. Sublingual. É o mesmo extrato alergênico, a gente pode fazer injetável oral. Perfeito. Em média, de 2 a 5 anos, né? Mas ela vai gradualmente, né? Essa vacina, a gente começa com a fase de indução e depois a manutenção.
orienta, de acordo com o ambiente dessa criança, a evitar o contato com aquilo que acumula poeira, tapete, cortina. Então, é muito importante ele evitar os desencadeantes e dar os medicamentos na hora certa. Orientar, olha, quando ele tiver tal sintoma, usa essa medicação para que não evolua, né? E criança que gosta de dormir com ursinho de pelúcia. Ursinho de pelúcia é um depósito de pelo, né? Ai, gente. A criança às vezes tem aquele ursinho que ela ama. Mas aí tem jeito, lava, tem um spray que você pode passar. Não, o ideal é não ter contato. E o travesseiro? Troca de quanto em quanto tempo? Travesseiro, a gente orienta a trocar uns 6 em 6 meses, ou então colocar uma capinha antiácaro, que eu acho que é o mais eficaz, né? Para impermeabilizar. Perfeito. Existem capas, e hoje em dia tem capinhas bem confortáveis, que não ficam fazendo aquele barulho de plástico, né? Sim. E porque o quarto do alérgico é o ambiente mais importante, né? Que tem que cuidar. É onde ele passa a maior parte do tempo. E aí a capa você bota no travesseiro e no colchão? Criança, sim. Normalmente a gente encapa travesseiro e colchão. Interessante. Você vê, tem formas, né? Tem. A pessoa não precisa ficar vivendo com aquele incômodo para sempre, né? Tem tratamento, tem diagnóstico e tem que procurar ajuda. Porque pode evoluir de uma forma não tão boa, né? A criança pode evoluir, a conjuntivite alérgica, que a gente também acabou não falando tanto, mas a pessoa pode ter uma lesão importante na córnea. E tem uma doença chamada ceratocone, que a córnea fica em forma de cone. Aquele cone que o guarda usa para montar a gente. Sim. E deforma a córnea, a pessoa pode perder a visão, então ir para um transplante de córnea. Caramba! Então, é só uma coceirinha no olho, é só uma sinusite. Então é só uma tosse, não é normal tossir, não é normal coçar o olho, não é normal espirrar. Sim. Quando acorda. Acordei, coloquei o pé no chão e espirrei. Isso não é normal. E cada pessoa, sabe uma coisa que eu reparo, por exemplo, que eu coço a garganta e o canto da boca coça. O meu filho, ele coça o olho. Justamente. Aqui, ó, ele fica assim, quando ele começa a coçar o olho, eu já sei que tá batendo ali, entendeu? A alergia. E isso é normal, isso se apresenta de formas diferentes? Cada pessoa tem uma manifestação, mas o mais comum é coçar, espirrar e entupir o nariz. A coceira, coçou é igual a alergia. Entendi. Coçou tem alergia. Coçou é o sintoma mais prevalente. Entendi. E quando a pessoa, ela vai lá no seu consultório e ela descobre que ela tem uma rinite alérgica a ácaro, por exemplo. Você acha que isso transforma a qualidade de vida dela? Transforma, porque o conhecimento liberta, né? Você conhecer aquilo que te faz mal, você vai ter estratégias para poder evitar ou então tratamento, né? Uma forma eficaz, um medicamento eficaz para você não ficar sofrendo. Sim. Aí todas essas formas que a gente acabou de conversar aqui, né? Sim. Travesseiro. É o ambiente, né? Que toda doença crônica, que a alergia é uma doença crônica. Como uma pressão alta, um diabetes, a pessoa com pressão alta, ela toma um antihipertensivo, faz atividade física e não come o sal, né? Para controlar a pressão. O alérgico, ele tem que controlar o ambiente, também não adianta nada ele dormir com o gatinho dele, cheio de poeira, né, um saquinho de pó ali, né, e um tapete, cortina, então ele tem que também minimizar. Claro que não é tirar do animal, da casa, doar o animal, mas a gente monta um plano, monta uma estratégia. Então, é o ambiente, as medicações para tirar da crise e a vacina. Que a imunoterapia, ela muda a história natural da doença. Ela é feita no mundo inteiro. Então, a Europa tem, Estados Unidos tem, aqui no Brasil. E aí, o que a gente faz? A gente dá para a pessoa aquilo que ela tem alergia. Em quantidades crescentes, para ir criando tolerância. É uma vacina hipossensibilizante, ou seja, diminui a sensibilidade àquele alérgeno. Para quando entrar em contato, a reação não ser tão exagerada, tão exacerbada. Sim. Que é o que nós alérgicos fazemos, né? Sim. A gente exagera uma resposta. Sim. Então a gente vai mediar, vai balizar uma resposta imunológica mais controlada. Perfeito. E quando o paciente vai no seu consultório, qual é a principal mensagem, assim, que você gosta de falar para ele para reforçar, né, essa questão do tratamento da rinite,
Existe alguma mensagem que você quer que aquilo entre na cabecinha dele? Se está atrapalhando a vida dele, a qualidade de vida, o sono, o dia a dia, o rendimento, ele deixa de fazer alguma atividade por conta da alergia, ele tem que tratar e tem tratamento, né? O tratamento é eficaz, ele é seguro, ele não vai ficar dependente das medicações, porque a gente controla, eu vou examinar, né? E vai evoluindo, né? E vai ter os ajustes ao longo do tratamento, a gente vai ajustando para que ele não venha a sofrer e não venha a complicar. E esse tratamento, ele como é que é o tempo de tratamento? A pessoa que é alérgica, ela tem que tratar para sempre? Então, em média, a imunoterapia dura de 2 a 5 anos, tá? E depende, tem paciente que fica muito bem e tem alta em 2 anos, tem alguns assim. Né? E aí a gente vai acompanhando ao longo do tempo, porque uma vez alérgico, sempre alérgico. Aí você fala, mas por que eu vou tratar então, se eu sempre vou ser alérgico? Para você ter qualidade de vida, para diminuir essas reações, essa resposta imunológica, para ser mais controlado. Seu organismo aprender a não reagir dessa forma tão exagerada ao alérgeno do ambiente. Agora, é comum no meio do caminho que a pessoa ficar gripada e ela fica chateada, falou, mas eu tô com rinite, mas assim, existem mais de 200 tipos de vírus, então a pessoa tá com uma rinite viral. Então não tem nada a ver. Então é muito comum a pessoa, mas o meu nariz está entupido, eu estou espirrando. Aí quem estava assim, minha mãe estava assim também. Eu falei, então. É o caso da amiga do jogo. Então eu falo, mas isso aí não é que a pessoa nunca mais vai ter nada no nariz. Então é isso, ela não vai. Agora, tratando uma coisa curiosa, tratando a alergia, ela fica menos gripada. Por quê? Coloca menos a mão no nariz. O nariz, ele faz a função dele, que é aquecer, filtrar e umidificar o ar, tratando a rinite. Então, consequentemente, o nariz está mais preparado para receber esse vírus e combater ele. Legal, então, a pessoa fica menos doente. Mas isso não quer dizer que ela não vai ficar doente. Sim, claro. É igual quando toma uma vacina da gripe. Né? Ela não vai deixar de ter a gripe, mas ela vai deixar de ter as formas graves da doença. Perfeito. E existe alguma época do ano que essas alergias, principalmente a rinite, ela piora? Outono e inverno por conta do aumento da população do ácaro, né? E a gente fica mais confinado. Então, o outono e inverno piora muito. Então, por enquanto, estamos no verão. Estamos no verão. Estamos tranquilos. Poderia dizer que é o tempo ideal para a pessoa procurar saber se ela tem. Para se preparar para o inverno. Para o inverno, para outono e inverno, né? Então, gente, já sabe, né? Estamos terminando aqui a nossa conversa, mas já sabe que agora é a hora. Estamos em janeiro e esse é o momento de você ir lá tratar da sua rinite. Eu já tratei. Fui lá, fiz, não foi? Fiz o meu negocinho aqui, meu teste alérgico. Mas uma coisa que aconteceu comigo, vamos falar aqui. Bom. Eu tenho uma pele reativa, é assim que fala? Isso. Eu tenho uma pele muito reativa. Quando eu fiz meu teste alérgico, eu fiquei cheia de bolinha. A gente chama que é uma pele dermográfica. Aí é o caso da gente pedir no sangue. Aí vai pro sangue. A gente faz a IgE, a dose IgE no sangue, porque é impossível você ser alérgica a tudo, senão você não chegaria, né? Sim, até aqui. Sim. Então é uma pele que se a gente der um beliscão fica vermelha. Né? Que a gente chama dermográfica. Entendi. Então isso acontece. E é uma pele muito seca também, ou a pessoa quando está tomando um antialérgico, um antidepressivo, às vezes não reage tão bem. E por isso que a gente coloca o controle. Então, ou tem aquelas peles que reagem a tudo, e aí a gente bate pro sangue. E tem aquelas peles que não reagem a nada, por conta da qualidade da pele também. E, por exemplo, pessoas que estão viciadas em tomar antialérgicos, isso altera também o teste? Sim, que é um antihistamínico, né? Então não vai aparecer de verdade ali. Parece, mas uma reação menor. Muito pequena. Muito pequena. O ideal é parar. Suspender 7 a 10 dias. 7 a 10 dias antes. O antialérgico para poder fazer o teste cutâneo. Perfeito. Ai, gente, eu queria poder ficar com ela aqui umas quantas horas. Nem sei, mas não posso. Ai, adorei. Obrigada. Olha, vamos ver se revolta depois, tá? Coloca a sua dúvida, manda pergunta, porque aí a gente vai anotando, traz ela de novo e faz as suas perguntas para ela. Uma boa ideia, né? Sim, legal, legal, gostei. Ou, melhor, eu acho que tive uma ideia melhor. Você vai lá no consultório dela, ser atendida por ela, que aí ela te responde diretamente. Também é uma ideia. Rê, muito obrigada, por você ter vindo, ter tirado tantas dúvidas, porque eu acho que a alergia é uma coisa
tão comum e as pessoas têm tantas dúvidas e eu acho que pouca gente fala sobre isso. E eu acho que você lá na sua página está fazendo um trabalho incrível, né? Porque você fala muito bem sobre tudo isso, tira essas dúvidas e vai trazendo as pessoas para esse mundo, né? De que é importante tratar, né? Não é só uma alergia. É uma alergia, então vamos tratar. Então, muito obrigada por você estar aqui, adorei, e quem sabe ela voltará. Beijo, beijo, tchau, tchau.